porque Deus é bom. Amém? Queridos, Deus é tão bom que nós temos uma equipe de louvor e de dança, que na realidade é a mesma coisa, porque a dança também é louvor. E olha, em 2016 eles fizeram tantas coisas que dignificaram e honraram, exaltaram o nome do Senhor em São Paulo, no shopping, o coral, Barreto de Joelho lá na praça, foi uma maravilha, e muitos ensaios, e os pais trazendo essas crianças, e olha aí os pontos de luz, e tanta coisa boa, e tanta perseverança e fidelidade, que nós como igreja resolvemos fazer um almoço de confraternização. E ontem nós fizemos um banquete, eu falei, olha, e põe comida boa, e decora, e olha, e foi realmente uma festa gostosa. Pena que alguns não estavam trabalhando, viagem, mas foi muito bom, muito gostoso. E nós fizemos um clipe curtinho, dos melhores momentos de 2016, da dança e do louvor, esse que você entendesse, porque eu falo que é a melhor equipe do mundo, vocês vão ver que é a melhor equipe do mundo. Apaga a luz, vamos projetar, por favor. Se o seu coração bate tão devagar, não deixe esse vazio te desanimar e te fazer ter medo de não alcançar o seu sonho, sonho, sonho. Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar. Sinta a energia que no céu está. Viva este momento, não deixa acabar. Essa festa não pode parar. Podemos da sua vibe, se for da mesma vibe, então não se atrase. Pode vir mais um que caga, alegria verdadeira vai me positivar. É só porque tem Jesus na sua vida, então calma, Senhor. Por isso dance, não se canse, dance nesse amor. Sinta a vibe que invade nesse calor. Hoje, Senhor, vida, vida, dance, dance, vida, vida, dance, dançou. Yeah! Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar. Sinta a energia que no céu está. Viva este momento, não deixa acabar. Essa festa não pode parar. Toda festa só vai, se for da mesma vibe, então não se atrase. Pode vir mais um que caga, alegria verdadeira vai me positivar. É só porque tem Jesus na sua vida, então calma, Senhor. Por isso dance, não se canse, dance nesse amor. Sinta a vibe que invade nesse calor. Por ti, Senhor. Grito, grito, dance, dance, grito, grito, dance, por isso bate forte no meu coração. Vamos gritar, vamos dançar, vamos pular, vamos cantar. Você pode ter certeza que eu não vou parar. Cheguei perto e vamos lá. Por isso dance, dance, dance. Por ti, Senhor. Grito, grito, dance, dance, grito, dançou. Por isso dance, 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 dance nesse amor. Sinta a vibe que invade nesse calor. Por ti, Senhor. Grito, grito, dance, dance, grito, grito, dance, dançou.
Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Diga o nome sobre todo nome. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele a glória, a ele a honra, a ele a força e o louvor. Sabedoria, riqueza e poder só para ele, só para ele. Jesus, Jesus. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele a glória, a ele a honra, a ele a e o louvor. Sabedoria, riqueza e poder só para ele, só para ele. A ele a glória, a ele a honra, a ele a glória e o louvor. Sabedoria, riqueza e poder são para ele, são para... Só as vozes. A ele a glória, a ele a... Sabendo
Só para Ele, sabedoria, riqueza e poder. Só para Ele, só para Ele, Jesus, Jesus. Exalte o nome dele, exalte o nome dele. Exalte o nome dele. Jesus, Jesus, a Ele adoro. E o louvor, sabedoria, riqueza e poder, chama Ele. Sabedoria, riqueza e poder. Eu disse 4 ou 5 coisinhas. Eu preciso falar com as outras coisas importantes. Quando vocês eram pequenininhos, gatinhando, novinhos, e nós começamos aqui no quiosque, nós ouvimos falar muito de um homem chamado Celso Prado, que estava brilhando o brilho de Cristo em Bebedouro. Inclusive, nós o chamamos naquele comecinho para uma pregação em acampamento de carnaval. Eu conhecemos aquele homem, admiramos, porque ele transpirava, respirava a Deus. Esse homem foi para a África, e para a Índia, e para as missões, e fundou igrejas. E nós ficamos, talvez, 25 anos sem vê-lo. E, de repente, ele estava em Blumenau, ou Joinville, não sei, num congresso. Ele veio da Holanda para um congresso aqui no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, não sei onde. E ele estava com passagem comprada para a Holanda. De repente ele me disse aqui em casa, e o Espírito Santo falou com ele: larga a viagem para a Holanda, cancela o voo, pega um ônibus, vai para Barretos, vai lá na igreja Iamir falar com o pastor Mauri. E ele veio falar conosco de um propósito que ele tem de 2 anos de preparar missões e missionários, e evangelistas, e pastores, etc., para montar igreja na Índia, na África e no Alto Amazonas. Eu já falei alguma coisa para os senhores há um tempo atrás, preparando o espírito de vocês, porque ele viria para nos explicar melhor o projeto. E ele veio, né, em casa, e amanhã, segunda-feira, às 20 horas, ele vai estar aqui. Ele vem de Bebedouro às 20 horas para falar desse plano, desse projeto. É uma escola de missionários que ele vai começar já na outra segunda a montar aqui em Bebedouro. E as pessoas vão ficar internadas, os interessados, logicamente, diretamente ele vai ser o professor, preparando para que sejam enviados pessoas para esses continentes, para essas nações, e que possam montar uma igreja nossa lá na África, na Índia, no Alto Amazonas, ou coisa assim. Não vamos nos alongar. Gostaria muito, portanto, que você, que tem um interesse em missões, você viesse aqui amanhã às 20 horas. Caso você fale assim: não, olha, eu tenho certeza que eu não posso ir para a Índia, eu não posso ir para a África, mas de repente você pode, baseado nas explicações de amanhã, ajudar a financiar este curso
de um ou de outro, de dois ou de três, não sei quantos nós teremos, mas eu gostaria que nós tivéssemos alunos com Celso Prado aqui em Bebedouro. É um homem, como eu disse, que ele respira, ele transpira Deus. Se ele fala, você sente a presença gostosa de Deus. É uma pessoa que vale a pena você ouvir e conhecer. Eu sei que você tem paixão por missões, porque se você tem paixão por Deus, missões tem que estar embutido no teu coração. Então, eu te convido para vir amanhã às 20 horas. Amém? Muito bem. Eu queria que o pastor André conduzisse a família inteira aqui em cima, por favor, todos, de tal forma que a gente possa agradecer a Deus por essa família bonita. Talvez você que é novo aqui não saiba, mas há muitos anos atrás, no tempo do quiosque, a dona Olguita, que é aquela jovem bonita ali, que é a mãe dessa família bonita, ela, junto com o senhor Ari Ribeiro de Mendonça, que já foi prefeito da cidade, nos ajudaram muito nos primeiros passos. Inclusive, foi o marido dela, que hoje já é falecido, pai do André, Ari Ribeiro de Mendonça. Nós já tínhamos doado esse campinho e não tínhamos dinheiro para começar nada, mas tinha pouquinho. E ele falou, vamos pegar esse pouquinho e vamos fazer o alicerce. E a ideia prosperou, e eu lembro direitinho que foi numa reuniãozinha, que o senhor falou, vamos pegar esse dinheirinho e vamos começar, porque tem que começar. E a gente nem imaginava que ia ter tanta gente bonita assim, e que ia prosperar, e que ia ter tanta gente esparramada por esse mundo. E então, nós temos hoje o privilégio de ter um homem nobre, pastor abençoado, pastor Rodrigo Mendonça, que hoje tem uma igreja próspera e abençoada. E, logicamente, não poderia ser de outra forma. Eu gostaria muito que a dona Olguita abençoasse a palavra do Rodrigo. E com certeza vai sobrar bênção também para nós. E como é uma mulher de Deus, Deus vai ouvir e nós vamos ser abençoados. Amém? Amém. Meu Deus, meu Senhor, estamos muito alegres. O Senhor é bom, muito bom. Estamos alegres, Senhor, por estarmos nesta casa, a quem amamos. Esta casa, esta igreja, a quem o amamos e queremos muito bem, e os pastores que nela estão, que a dirigem. Senhor, meu Deus, eu sei que o Senhor já escolheu a palavra que o Rodrigo vai dar, porque ele é um homem de oração que dobra os joelhos. E, Senhor, alguma coisa ele tem conseguido para ti, porque é um homem persistente na oração. A oração é que nos move. Oh, meu Deus, meu Senhor, que as palavras que já foram escolhidas por ti, que elas borbulhem dos seus lábios e que atinja cada coração aqui presente, dando frutos maravilhosos para ti, Senhor, a quem honramos e louvamos. Louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu também te abençoo em nome de Jesus. Amém. Receba. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. O pastor Mauri continua lindo a igreja. Aleluia. Que bom estar aqui. Que bom poder estar hoje com os irmãos, trazendo a palavra que Deus colocou no nosso coração, irmãos. Aleluia. Por favor, abra em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos capítulo 11. Versículo 19. Obrigado.
Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos lendo, parando, e assim vamos entendendo e compreendendo o que Deus quer falar conosco nessa noite. A palavra começa no versículo 19, dizendo que um grupo de cristãos, um grupo de irmãos, de discípulos do Senhor, se dispersaram por causa de uma tribulação. Essa tribulação foi devido ao martírio de Estevão. Com o martírio de Estevão, houve uma perseguição tamanha sobre os servos, os filhos de Deus, que um grupo muito grande se dispersou. Irmãos, nós podemos voltar, por exemplo, em Atos capítulo 8, que diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos os apóstolos exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Ou seja, o martírio de Estevão, ele ocasionou uma perseguição sobre a igreja de Cristo. E essa perseguição dispersou a maioria. Algum grupo ficou ali em Jerusalém, mas a grande maioria foram dispersos. Irmãos, e eu vejo propósito de Deus em tudo isso. Muitas vezes nós não conseguimos discernir o que está acontecendo. Irmãos, em todos os momentos em que Israel passou por crises, na crise, Deus, ele moveu, Deus falou, Deus agiu. Deus muitas vezes usa momentos e situações de crise para que Ele possa falar com a igreja, falar conosco, usar a igreja de Cristo aqui na terra. Esse ano de 2016 foi um ano muito difícil economicamente para o Brasil. Instabilidade política, crise de moral, instituições sendo passadas a limpo, escândalos sendo descobertos, mas tudo isso eu vejo a mão de Deus. Eu vejo a mão de Deus. E na crise, muitas vezes, quando nós não conseguimos discernir o que Deus está querendo dizer, o que Deus está querendo fazer, nós podemos, Deus, nos tira dessa situação, mas ei, Deus, o que o Senhor quer dizer conosco? O que o Senhor quer dizer com a igreja? Qual é o papel da igreja nessa história, nessa situação toda? E eu sei que a igreja de Cristo dobrou seus joelhos, eu sei que você orou a Deus. Irmãos, Deus, Ele tem falado conosco nesses dias, Deus tem falado com a igreja. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 4,17, que a ocasião de começar o juízo de Deus pela casa de Deus é chegada. Muitas vezes nós, quando ouvimos dizer de juízo de Deus, nós já pensamos nos dias do anticristo, em que haverá sim um derramamento do juízo de Deus sobre a terra. Irmãos, o juízo de Deus começa com a igreja. O juízo de Deus vai começar na igreja. Quando nós estamos vendo o que a Operação Lava Jato está fazendo no Brasil, quando nós estamos vendo escândalos de corrupção aflorando, sendo descobertos, e isso é propósito de Deus, na igreja do Senhor, Deus vai começar a lava-jato espiritual, aleluia. Irmãos, eu não posso conceber Jesus voltando neste momento e buscando a igreja tal como ela está, a igreja de Cristo tal como ela está. A Bíblia fala que será uma igreja santa, imaculada, a igreja adornada, a igreja esta que será arrebatada pelo Senhor Jesus, a noiva desprovida de qualquer mancha é que vai encontrar o noivo. Mas para isso, se necessário for, e Deus então, pela palavra, Ele diz que há de derramar o juízo sobre a igreja.
Deus, ele manifesta a sua justiça através do seu juízo. E não tem como eu dissociar, eu separar a justiça e o juízo de Deus. Então eu tenho que começar a aprender a ouvir a voz dos céus. Eu tenho que começar a aprender a discernir o que Deus está dizendo nesses dias. Como igreja de Cristo, afinal, nós somos a igreja, amém? Você é a igreja do Senhor. Irmãos, você, precisamos então a discernir o que Deus está querendo dizer. Ora, então eu vejo Estevão, a Bíblia fala que quando ele estava pregando para os fariseus ali, naquele lugar, o seu rosto era como o rosto de um anjo. A Bíblia fala que enquanto que ele estava prestes a ser martirizado, apedrejado, ele então se levantou e ele olhou para os céus. E a Bíblia diz que os céus se abriram. E quando os céus se abriram, ele viu o Senhor, o trono de Deus, e Jesus em pé diante de Estevão. Eu não vejo a Bíblia dizendo que o Senhor se levantou para Moisés. Eu não vejo a Bíblia dizendo que o Senhor se levantou depois que Salomão construiu aquele templo suntuoso. Mas eu vejo a Bíblia me dizer que Deus se levantou perante Estevão. Estevão, que não obstante o seu quase que martírio, ele mantém aquilo que estava em seu coração, aquilo que ele entregava, aquilo que ele manifestava, aquilo que ele era. Estevão então é martirizado, é morto, e quando estava sendo apedrejado, ele libera uma palavra de perdão. Irmãos, ele libera a palavra de perdão e fala: Senhor, não impute a eles esse pecado. Semelhantemente, Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, não tem como eu viver o amor de Deus dissociado do perdão. Quando eu vivo uma vida de perdão e libero o perdão, então eu manifesto o amor de Deus. Porque Deus nos amou perdoando e Deus nos perdoou amando. Eu não concebo irmão que encontra outro irmão e vira a cara. Eu não concebo alguém que, de repente, por circunstâncias de Deus e propósitos de Deus, está momentaneamente em outro lugar, manifestando o reino de Deus, e de repente, ele não é mais meu irmão. No máximo primo, e de terceiro grau. Irmãos, nós precisamos discernir os céus. E aqui eu vejo então aqueles irmãos, ainda olhando a fisionomia de Estevão, ainda olhando Estevão, o rosto como um anjo, e aquela imagem, aquela mensagem, aquela atitude de fidelidade, aquela atitude de verdadeiramente viver o evangelho que Estevão viveu, aquilo impactou os corações daqueles homens. E esses homens e mulheres, então, dispersos, chegaram em Antioquia. Não, eu não quero aqui mistificar Antioquia, não. Mas o que eu quero entender é por que Antioquia, os irmãos foram primeiramente chamados de cristãos. Porque não foi em Jerusalém que eles foram chamados de cristãos, mas foi em Antioquia. Então eu só quero entender o porquê. Eles então chegam até Antioquia, movidos, impulsionados pelo martírio de Estevão. Mais do que isso, pelo desejo de fazer o que Estevão fez, falar o que Estevão falou. Mas na verdade Estevão reverberou apenas o que Jesus fez e o que Jesus falou. Então eu entendo que eles apenas queriam manifestar o reino de Deus naquele lugar. Irmãos, de uma maneira simples. Nesses dias nós temos complicado o evangelho é simples. Jesus nunca complicou, irmãos. Jesus foi simples. Jesus apenas amou, Jesus apenas perdoou, Jesus apenas fez coisas simples. Nós, muitas vezes, de tanto estudar, nós, muitas vezes, de tanto querer se superar, nós acabamos complicando o que Deus sempre fez para ser simples. É muito simples você ser igreja, você encontrar alguém na rua, irmãos,
pessoas que não têm mais o sentido da vida, estão querendo dar cabo de suas próprias vidas. É muito simples você dizer um Jesus te ama. É muito simples você estender a mão para alguém. Essas coisas sempre foram simples, mas nós complicamos. Mas muitas vezes, e Deus então, na sua graça e misericórdia, irmãos, Ele sempre nos alcança, Ele sempre nos atrai para si. E aqui eu vejo Deus nesse negócio. Eu vejo Deus já arquitetando tudo, irmãos. O texto continua. Eles foram então anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, se eu e você abrirmos em Gálatas, nós vamos ver que Paulo diz que ele não aprendeu, ele não recebeu o evangelho de homem nenhum, mas foi por revelação de Jesus. Então, em Gálatas também, logo depois desse texto, fala assim, que aprove a Deus revelar o seu Filho a mim, diz Paulo. Ora, então, Deus revela Jesus a nós e Jesus revela o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é a própria vida de Jesus. Evangelho não é complicado. Eu não preciso me formar catedrático no Evangelho. Eu não preciso estudar 50 anos para poder dizer e manifestar o Evangelho. Evangelho é a vida de Jesus. Sabe o que é Evangelho? Evangelho é como se Jesus, naquela noite em que você vai deitar cansado, preocupado, e você então deita na sua cama. Evangelho é como se Jesus deitasse do teu lado, colocasse a mão na sua cabeça e dissesse: posso compartilhar com você a minha vida? Evangelho é como se Jesus abrisse o seu coração e compartilhasse conosco o que ele foi, o que ele fez, o que ele falou, o que ele pensa, o que ele quer. Há um cântico que diz mais ou menos assim, parece que de Tales, que fala que a gente é que complica tudo. Irmãos, realmente, a teologia está complicando demais. Irmãos, os homens estão complicando demais. Quanto mais tem o dedo do homem, mais nós vamos perdendo o discernimento e o propósito de Deus. Eu penso e imagino agora, e me ocorre quando Davi, aquele simples pastor de ovelhas, que estava ali pastoreando, e de repente chega o profeta, e então chama ele, porque Deus havia chamado. Ele fica sabendo, porque vai levar comida para os seus irmãos guerreiros, que havia um gigante filisteu que estava afrontando a Deus e o exército de Deus, de Israel. De repente Davi, ele não vivia a complexidade que aqueles guerreiros viviam. Ele não entendia de noções de guerra, ou conhecia armamentos ou armaduras, mas ele apenas conhecia Deus, como se fosse apenas o fundamental. De repente Saul manda colocar em Davi, porque ele se apresenta para enfrentar o Golias, a armadura. E aquela armadura começa a pesar, ele fica sem jeito. Não, isso aqui é complicado demais para mim. Eu não quero isso. Mas deixa eu levar apenas a minha funda de pastor. E ele leva então, enfrenta o Golias, e na força de Deus ele derrota o Golias em nome do Senhor. Sabe de uma coisa? A teologia está colocando armaduras demais sobre a igreja. Está na hora de nós nos despojarmos de tudo isso e nós começarmos a viver, a entrar, a manifestar, a querer a simplicidade do Evangelho, porque é a própria simplicidade da vida de Jesus. Aí continua assim: a mão do Senhor estava com eles, mas não podia ser diferente. Irmãos, o que eles tinham, meu Deus? Antioquia, né? Se ainda fosse em Jerusalém, onde tudo começou, onde era a maior igreja, onde havia lá, toda uma tradição, onde Jesus ali pisou os seus pés, onde Jesus foi crucificado, onde ali tudo, a igreja iniciou pelo Pentecoste, pela unção do Espírito Santo derramada, onde tudo começou. Mas não, aí eu vejo uma Antioquia da vida,
E eu vejo aqui que a mão de Deus era com eles. Então, o que impressiona Deus? Deus não se impressiona com aquilo que muitas vezes impressiona o homem. Não, Deus não impressiona com templos de R$1 bilhão. Deus não se impressiona com igrejas comprando jatinhos de $50 milhões. Mas Deus se impressiona quando alguém, num chamado, se dispõe a ir para a Índia, a ir para a Amazônia, a ir para a África. Deus se impressiona quando você, na rua, resolve parar, gastar um pouco do tempo que os homens chamam de perder tempo, muitas vezes, para dizer a alguém que há esperança para a sua vida. Isso é que move o coração de Deus, isso é que move a mão de Deus. Então eu vejo aqui que esses homens, cujo combustível foi aquilo que impactou seus corações através do rosto de Estevão, o mártir. Aquilo os impulsionava a pregar, a manifestar o amor de Deus. E a mão de Deus era com eles. Irmãos, nós não precisamos de mais nada se a mão de Deus estiver conosco. Nós não precisamos de mais nada se a mão de Deus estiver conosco. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Se converteram ao Senhor. Daí eu começo a entender o porquê que lá em Antioquia eles foram chamados de cristãos. Irmãos, cristão é seguidor de Cristo. Cristão. Pequeno Cristo. Mas por quê? Porque eles identificaram na atitude deles, naquilo que eles viviam, naquilo que eles verdadeiramente manifestavam, aquilo que Cristo também manifestou. A filosofia, a sociologia, ela divide as religiões e ela nomeia uma delas como cristianismo. Irmãos, mas não foi por conta da sociologia ou da filosofia que eles foram chamados de cristão. Porque Jesus não veio trazer uma religião. Porque cristianismo não é religião. Porque ser cristão não é ter uma religião. Mas cristão, ser cristão é aquilo que eu faço. É aquilo que eu vivo, é aquilo que eu prego, mas é aquilo que eu manifesto, é aquilo que faz eu me aproximar daquilo que Jesus foi, fez, falou, pensou e quis. Jesus, quando vem revelar o Pai, Jesus, quando vem revelar o reino de Deus, trazer o reino de Deus, ele manifesta esse reino através das suas atitudes, através das suas ações. Um dia disseram, Senhor, mas quando vem o reino de Deus? Jesus falou, não, fica tranquilo, o reino de Deus não vem com aparente, com visível aparência. Mas sabe de uma coisa? O reino de Deus está em vós. O que eu entendo aqui? O reino de Deus está em vós, porque o reino de Deus é a manifestação da presença de Deus. Então, quando eu manifesto aquilo que eu tenho, e só eu posso dar só aquilo que eu tenho. Quando eu manifesto o que eu tenho, então eu estou manifestando, eu estou revelando o reino de Deus que há em mim. É o que esses homens e mulheres estavam fazendo em Antioquia. Por isso, tão somente por isso, eles foram identificados, chamados de cristãos. Será que eu e você em Antioquia seríamos chamados de cristãos por aquilo que nós fazemos? Por aquilo que nós dissemos, por aquilo que a nossa filosofia de vida? Será que nós passaríamos a este teste? Ou se aqueles, irmãos, e Antioquia era uma cidade importante. Antioquia era a terceira cidade das províncias de Roma. Uma cidade cosmopolita, uma cidade de um comércio pujante. E aqui, de repente, eu vejo o reconhecimento da cidade de Antioquia a um grupo que era diferente. Será que eu e você, no meio dessa geração, nós temos feito diferença? Ei, eu não estou falando de repente, nós fazermos aquilo que não fomos chamados a fazer, não. Mas é naquilo que Deus nos chamou, naquilo que eu posso fazer, fazer. Deus nos chamou
Amém. Repita comigo, Deus me chamou. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. É Deus nesse negócio. Eu posso imaginar, irmãos, e Antioquia ficava distante de Jerusalém 480 quilômetros. 480 quilômetros ao norte de Jerusalém se localizava a cidade de Antioquia. Então eu posso imaginar alguém chegando num burrinho, num camelo ou num cavalo. Irmãos, naquela época, então, dessa maneira, alguém, uma ou várias pessoas chegaram a Jerusalém. E a Bíblia fala que isso chegou aos ouvidos da igreja. Quem é a igreja de Cristo aqui? Aleluia. Irmãos, nós temos que começar a discernir os céus. Deus estava movendo algo sobrenatural. O que estava acontecendo em Antioquia foi um dos maiores avivamentos que já aconteceu nessa terra. Por isso que foram chamados de cristãos. Então aquilo chega aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Meu Deus, o que está acontecendo naquele lugar? Nós precisamos descobrir o que está acontecendo lá em Antioquia. Nós precisamos, eu não sei o que falaram, mas com certeza Deus moveu, e Deus moveu a curiosidade. Irmãos, muitas vezes Deus nos fala pela curiosidade que vem em nossos corações. Então, quando você ficar curioso de algo, irmãos, e esse algo for lícito, esse algo for algo que de repente começa a brotar no teu coração, vai à presença de Deus, fala, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Deus, o que o Senhor está dizendo? E eles então ficaram curiosos, e enviaram Barnabé, repita comigo, enviaram Barnabé até Antioquia. A palavra Barnabé significa filho da exortação. Enviar o filho da exortação a Antioquia. Talvez, eu não sei qual o propósito, enviar o filho da exortação. Ó, Barnabé, você vai lá, você vai ver o que estão fazendo naquele lugar, você vai ver o que está acontecendo. E se estiverem saindo da linha, você vai enquadrá-los. Barnabé, vai lá, Barnabé. Vai, filho da exortação. Vai ver o que está acontecendo em Antioquia. Mal sabia deles que Deus, a mão de Deus, estava em Antioquia. Mal sabia eles que a mão de Deus estava movendo aqueles irmãos. Mas então enviaram Barnabé. Barnabé, aquele que, como que tinha um campo, vendeu e entregou aos pés dos apóstolos. Barnabé, aquele que o recém-convertido Saulo, ainda mal visto pelos irmãos de Jerusalém. Barnabé então traz Saulo e apresenta à igreja de Jerusalém, dizendo, fica tranquilo, ele não é quem vocês pensam que é. Ele era, mas agora ele mudou, ele se converteu, agora ele é outro homem. É esse mesmo Barnabé. Aí foi Barnabé. Irmãos, e em sã consciência, acompanhem comigo, 480 quilômetros, num burrinho, ou num camelo, ou num cavalo. Deu para Barnabé pensar muita coisa. Deu para Barnabé imaginar muita coisa. Deu para Barnabé já criar uma situação de muita coisa. Mas o que será que está acontecendo naquele lugar? Aí vai Barnabé, e a Bíblia fala que tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Irmãos, primeira coisa que Barnabé, quando chegou, ele viu, foi a graça de Deus. Sabe de uma coisa? Um dia Paulo, cansado do seu espinho na carne, ele diz, meu Deus, tira esse espinho. Então, o Espírito Santo fala para ele, Jesus, através do Espírito Santo, Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, a graça basta para mim e para você. A graça basta para a igreja. Então eu vejo duas coisas em Antioquia. Oh, maravilha. A mão de Deus estava com eles. E a graça de Deus também. A mão do Pai e a graça do Filho estava lá em Antioquia. Então eu começo a ter certeza que realmente o que eles faziam, o que eles manifestavam,
justificaria serem chamados de cristãos naquele lugar. Pela primeira vez, a igreja de Cristo na terra foi identificada com o seu cabeça, com o seu dono, chamado Jesus Cristo. Barnabé vê a graça de Deus naquele lugar, irmãos. Irmãos, Barnabé vê a graça e se alegra. Barnabé poderia, no caminho, ter pensado, poxa vida, mas justo eu. Por que não veio Pedro? Por que não veio Tiago? Mas justo eu. Eu estou bem aqui em Jerusalém. Né? Eu estou estabelecido aqui. Está tudo jóia. Está tudo bem. Por que eu tenho que descer para Antioquia? Porque para ir para Antioquia, sair de Jerusalém, tinha que descer a declividade, descer. Muitas vezes, irmãos, nós nos acomodamos com aquilo que nós somos em Deus. Nós nos acomodamos com aquilo que estamos fazendo para Deus. Muitas vezes nós entramos numa zona de conforto como cristão. Muitas vezes nós entramos numa zona de conforto, ou seja, nós estamos no nosso quadrado. O que eu estou fazendo está bom, mas será que você sabe se Deus te chamou para fazer coisas maiores? Será que você tem certeza se Deus não te chamou para fazer coisas melhores para Ele? Irmãos, nós estamos falando aqui de propósito. Porque é propósito que eu vejo naqueles irmãos de Antioquia. Então Barnabé poderia ter pensado muita coisa. Puxa vida, mas eu estava lá, né? Mas eu já sei tanta coisa. O que eu vou aprender com esses irmãos? O que eles podem me ensinar? O que eu tenho de novo para aprender? Eu já vivi tantas experiências na minha vida, né? Eu já vivi. Mas Barnabé foi, irmãos. Então, Deus age. Deus agia em Antioquia, mas Deus também queria tocar em Jerusalém, aleluia. Deus estava movendo em Antioquia, Deus queria dar um recado, mas também queria partilhar, porque Deus olha a sua igreja como um todo. Nós olhamos a igreja de Cristo com a nossa mente humana, que muitas vezes divide, subdivide, divide outra vez. Irmãos, no céu não haverá subdivisões, muito menos divisões da igreja de Cristo. Mas lá, quem vai ficar nos lugares celestiais, quem vai ficar nos céus, adorando o Rei dos Reis, é a noiva. É todo aquele nascido de novo que compreende o que é ser corpo de Cristo. Barnabé, então, ele fica feliz. E a Bíblia fala que ele exortava a todos, porque o filho da exortação tem que exercer o seu chamado, amém, irmãos? Sim, Barnabé aprendeu muito, mas também Barnabé ensinou muito. O que eu aprendo aqui, irmãos, que eu já não cheguei no ápice da vida cristã, que eu não posso aprender com o outro. Não, eu já não vivi tudo, que eu não possa viver algo diferente. Não, eu já não passei por todas as experiências cristãs que Deus me poderia dar. Não, Deus pode muito mais. Deus pode me fazer andar, coisas maiores, viver coisas maiores. Então Barnabé começa a descortinar isso para ele. E a Bíblia fala que com exortação e com firmeza de coração, ele então exortava para que todos com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Glória a Deus por isso. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, irmãos. Barnabé é um homem que passou por muitas experiências cristãs, vivido, experiente. E a Bíblia fala que cheio do Espírito Santo. Irmãos, muitas vezes tem crente que fica anos e anos, talvez décadas, buscando se encher do Espírito Santo. E buscar se encher do Espírito Santo não é errado, não é pecado, irmãos. Porque eu vou te falar uma coisa. Quando você quer se encher, a vontade de Deus de te encher é maior do que a tua de ser enchido. Agora eu vou dizer uma coisa. Então, muitas vezes nós vamos a congressos, simpósios, encontros, e nesses lugares nós somos cheios da presença de Deus.
muitas vezes até em casa, muitas vezes na igreja, num culto como esse, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Mas tem pessoas que só querem ser cheias do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele tem um propósito até para nos encher. Porque quando nós estamos cheios, o Espírito Santo quer que nós liberemos a presença dele. Então nós liberamos a presença do Espírito Santo em nossa vida, através daquilo que nós manifestamos, das pessoas que nós tocamos, daquilo que nós fazemos e falamos para Deus. Aí o Espírito Santo que está nos enchendo, ele então toca as vidas através de nós. E sabe o que acontece? Não, você não vai ficar vazio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, a unção sai, o Espírito Santo, a torneirinha enche novamente. Amém? Irmãos, há duas torneiras. A torneira de cima e a torneira de baixo. Ou seja, aquilo que Deus nos dá e aquilo que nós liberamos. Se a torneira de baixo está fechada, não tem o porquê da torneira dos céus estar aberta. Mas quando a nossa torneira está aberta e liberando o que temos recebido, então Deus, ninguém vai ganhar de Deus no dar. A torneira dos céus, ela vai continuar aberta, irmãos. Aleluia. Sim. Então o que Barnabé poderia pensar? Mas eu sou cheio do Espírito Santo. O que eu vou fazer neste lugar? O que esse lugar vai me acrescentar? Nós não podemos parar, irmãos. Aquele jovem de Gadara, quando Jesus o libertou, a Bíblia fala que Jesus o libertou, e de repente Jesus ministra na sua vida. Aquele jovem, ele é liberto, há um milagre na sua vida, ele se recompõe. Mas a Bíblia diz que ele queria ficar com Jesus. O que ele queria, irmão? Ele queria se encher. Ele queria se encher cada vez mais. Mas sabe de uma coisa? Jesus já havia enchido com os seus conselhos. E agora ele diz, agora vai para os seus, vai para Decápolis e manifesta o meu reino naquele lugar. Nós não podemos querer apenas ser cheio do Espírito Santo, porque de repente o Espírito Santo fica cheio da gente. Eu acho que o Espírito Santo está cheio de muita gente. Eita, povo que só quer encher. Está na hora de liberar, está na hora de manifestar, está na hora de entregar o que eu tenho te dado, diz o Senhor. Então, aí eu começo a compreender a mudança que isso traz na vida de Barnabé. Irmãos, eu quero dizer para você, a vida desse homem chamado Barnabé nunca foi a mesma, depois de Antioquia. E ele teve que descer, irmãos. Muitas vezes nós temos que descer para Antioquia. Às vezes nós chegamos num momento da experiência cristã, da vida cristã, aí que é o perigo. Quando a gente pensa, puxa, já cheguei num patamar, eu já cheguei num nível. Irmão, larga a mão desse negócio de patamar, de nível. Se preciso for, desce para Antioquia. Porque a vida cristã, a filosofia de Deus é diferente, irmãos. Nós temos que descer para subir. Nós temos que perder para ganhar. Nós temos que morrer para viver. Aleluia. É diferente do entendimento humano. Desce para Antioquia, diz o Senhor. Está na hora de descermos para Antioquia, na nossa vida cristã. Muita gente se uniu ao Senhor. Então ele viu a mão de Deus naquele lugar, ele viu a graça de Deus naquele lugar, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Irmãos, Barnabé foi o homem que trouxe Saulo, recém-convertido, para apresentar a igreja de Jerusalém. De repente o Espírito Santo faz Barnabé lembrar daquele jovem, faz Barnabé lembrar daquele homem chamado Saulo. Ele estava em Tarso. Irmão, Saulo estava em Tarso. Eu não sei o que teria acontecido com Saulo, que depois, na verdade é Paulo, se ele tivesse ficado em Tarso. Eu não sei o que teria acontecido com Barnabé se tivesse ficado em Jerusalém. Mas o que eu sei é o que a Bíblia me revela, que Antioquia traz para Barnabé e Saulo, que é Paulo, o maior avivamento que eles viveram em suas vidas.
Eu não posso dizer o que teria acontecido se Saulo tivesse ficado em Tarso, que era a sua cidade. Talvez ele queria se redimir, talvez ele queria mostrar para sua parentela que ele errou ao perseguir os cristãos, a igreja de Cristo, e levar Jesus até o seu povo, o que não era errado. Mas de repente Deus traz a Barnabé, chama Saulo, traz Saulo para cá. Saulo precisa vir para Antioquia, aleluia. O homem que Deus usou nessa geração, o homem que, eu posso dizer que revolucionou a igreja de Cristo, o homem que Deus usou para escrever a maior parte das cartas do Novo Testamento, um homem que quando eu estiver no céu, talvez eu e você queiramos conhecê-lo, né? Porque lá não vai haver, irmãos, pode ficar tranquilo, não vai haver idolatria, não vai haver nada. Apenas o amor e a admiração de uns para com os outros, porque nós somente adoraremos aquele que é digno de receber toda adoração, aleluia, o Senhor dos senhores. E ele saiu à procura de Saulo. Irmãos, eu posso imaginar Barnabé, cara, Saulo, você tem que ir para Antioquia. Você tem que descer para Antioquia, você tem que ir para Antioquia, Saulo. Você tem que me acompanhar, porque lá eu estou vendo algo que eu não vi há muito tempo. Lá eu estou vendo algo diferente. Lá eu estou vendo um povo diferente. Saulo, vem comigo para Antioquia, Saulo. Aí, tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, irmãos, um ano. Se Barnabé, quando descia de Jerusalém para Antioquia, ficava pensando na sua mente, eu vou lá, vou fazer um relatóriozinho, vou ver quem é aquele povo e vou voltar. Eu vou voltar para Jerusalém. Se ele estava pensando isso, a Bíblia diz que ele fica agora um ano em Antioquia. Um ano. Se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Numerosa multidão. Aí eu vejo, irmãos, a maravilha do corpo de Cristo. A maravilha do corpo de Cristo. Cada junta fazendo a sua parte para que haja um todo. Amém? Então eu vejo Deus agindo. Agora eu vejo Deus usando Barnabé, usando Saulo, usando os irmãos que iniciaram a igreja ali em Antioquia, num só propósito. Repita comigo, num só propósito. Nós não podemos perder o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre vai convergir para a edificação do seu reino na terra. Sempre vai convergir para a manifestação do reino de Deus na terra. Sempre vai convergir para a glória e honra do Senhor. Sempre vai convergir para a unidade do corpo de Cristo. O que passar disso é do homem. Irmãos, Paulo em Gálatas diz, eu não recebi o evangelho de homem nenhum. E o meu objetivo não é agradar homem nenhum, porque se o meu objetivo fosse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. O objetivo de todo púlpito não é agradar a homens. O objetivo de todo homem e mulher de Deus não é agradar a homens. Quando manifestamos o evangelho do Senhor. Mas nós temos que manifestar o bom perfume de Cristo. Amém? Não é porque o meu objetivo não é agradar homens que eu vou ser antipático. Eu vou ser chato. Eu vou ser rude. Pelo contrário, quando eu verdadeiramente manifesto o evangelho, que é a vida de Cristo, tem que exalar de nossas vidas o bom perfume de Cristo, que onde passa, muda o odor do ambiente, amém? Muda ambientes, na verdade, o ambiente de Antioquia se modificou, o ambiente daquele lugar era diferente, e aquilo chamou a atenção de Barnabé, e então, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez, repita comigo, em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Com certeza eu e você, se estivéssemos lá,
seríamos chamados de cristãos. Sim ou não, irmãos? Amém? Essa é a pergunta que nós fazemos para nós mesmos nessa noite. Será que o que eu estou manifestando nessa geração, nesses dias, permite que pessoas de Barretos e não de Antioquia me chamem de cristão? Será que as minhas atitudes permitem que pessoas de Barretos e não de Antioquia me chamem de cristão? Então essa pergunta que temos que fazer para nós mesmos. E nós mesmos dar uma resposta para Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos aqui para dar uma resposta para o Senhor. Para dar uma resposta para essa geração. Irmãos, essa geração que viveu nesses dias em Antioquia, eles corresponderam. Eles deram uma resposta para o Senhor. E nós? Eles vão receber o galardão deles um dia, quando houver as bodas do Cordeiro. Casamento da noiva com o noivo. Eles estão aguardando isso. Amém? Eles já partiram antes de nós. Mas e nós? Será que estamos dando uma resposta para Deus? Sim, nós podemos fazer mais. Sim, você pode fazer mais. Sim, nós podemos sair da zona de conforto, muitas vezes, que vivemos. E naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Aí todo mundo quis ir para Antioquia, né, irmãos? Até os profetas que estavam em Jerusalém foram para Antioquia. Eles foram dar um recado de Deus. E a Bíblia fala assim, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Ei, irmãos, nos dias de hoje, talvez, muitas vezes com o propósito desfocado, muitos irmãos talvez iam dizer, ei, não, para com isso, vamos ajudar nós mesmos. Vamos ajudar a nossa igreja aqui de Antioquia. Para que ajudar a igreja da Judéia? Para que ajudar a igreja daquele lugar? Irmãos, a igreja de Cristo sempre foi uma só. O homem é que complicou tudo. Mas nós podemos, não obstante, em denominações humanas, nomeadas pelo homem diferentes, chamadas para cumprir propósitos diferentes, que Deus abençoa e usa pelo seu amor, fidelidade e misericórdia. Nós podemos, mesmo nessas circunstâncias, viver a unidade do corpo de Cristo, o entendimento da unidade do corpo de Cristo. Amém? Então eu entendo que eles foram chamados de cristãos por aquilo que eles carregavam, por aquilo que eles manifestavam. E aqui, então, eles se desprendem dos seus bens, das suas posses, e resolvem abençoar o povo lá da Judéia. Crendo na palavra profética, irmãos. Irmãos, quando nós estamos debaixo de um propósito, quando nós estamos discernindo os céus, nós andamos sob a palavra profética também. Então, eles discerniram e compreenderam a palavra do profeta Ágapo, que viria a fome, de fato ela veio. Então eles se moveram debaixo dessa palavra profética, e eles então caminharam. A igreja do reino, ela manifesta a palavra profética nessa geração, irmãos. Quando Jesus, ele chega então, quando Jesus chega, começa o seu ministério, e ele chega ali no templo, ele pega o exemplar então da lei, que entregam para ele, ele abre no livro do profeta Isaías, e ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Irmãos, pobre, para Deus, não é desprovido de recursos materiais, porque Deus é o dono do ouro, da prata. Deus não tem esse entendimento que nós temos. Pobre para Deus é a pessoa que não conhece Ele. Amém? A pessoa que ainda não o conhece, não o serve, não o segue. Este é um pobre para Deus. Então, Jesus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos. Irmãos,
para proclamar a libertação, apregoar o ano aceitável do Senhor, pôr em liberdade os oprimidos. Os oprimidos são libertos, mas primeiro eu proclamo a libertação. A igreja está aqui na terra para trazer decretos proféticos, para proclamar a libertação aos cativos. Muitas vezes eu quero orar para aquela pessoa ser liberta, mas a igreja precisa se levantar com a autoridade que Deus deu para ela, porque eu estou aqui para proclamar libertação. E quando a igreja proclama a libertação de uma cidade, depois ocorre a libertação, amém? Primeiro eu proclamo, depois ocorre a libertação. Proclamar libertação, irmãos, é diferente de pôr em liberdade. Como é que eu vou entender? Quando Deus chega, Jesus chega para fazer um milagre para Lázaro. A Bíblia diz que Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Primeiro Jesus proclamou a palavra, amém? E Lázaro obedeceu à palavra que Jesus proclama, a palavra profética, a palavra de libertação. Depois, Jesus disse: agora desatai-o, ou seja, pôr em liberdade aquele que estava cativo. Então, a proclamação de libertação são decretos proféticos que a igreja de Cristo aqui na terra tem que se manifestar, tem que se levantar como igreja, decretando, proclamando, aleluia, como palavra profética. E Jesus disse: o que ligares na terra será ligado nos céus. Então a igreja de Antioquia, ela vivia, ela discernia o profético. O que então os irmãos reuniam aquele socorro à Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então Barnabé e Saulo vão para a Judeia, passam por Jerusalém e vão para a Judeia entregar os donativos dos irmãos de Antioquia, da igreja que abençoa, da igreja que manifesta o reino, a igreja que não vê aquilo como sendo seu. Irmãos, quando eu abençoo, eu libero, como diz o pastor Elias, nós temos que discernir o agir de Deus. A torneira de Deus aberta embaixo, a torneira de Deus está aberta em cima. E esses irmãos, então, eles foram. E a palavra de Deus diz, no capítulo 12, versículo 25, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Antioquia impactou Barnabé de tal forma que ele não quis ficar em Jerusalém. Mas ele voltou com Saulo, cumprida a missão de levar a ajuda para a Judeia. Ele volta para Jerusalém. Porque lá ele estava vendo a graça de Deus, a mão de Deus, irmãos. Às vezes na nossa vida cristã, nós precisamos descer para Antioquia. Nós precisamos descer da nossa posição, de conhecimento, talvez, de experiências que já tivemos. Talvez da nossa zona de conforto. Porque em Jerusalém não estava tudo bem, obrigado. Barnabé dizia: está bem, obrigado. Mas nós precisamos descer. Quantas vezes você já ouviu falar, vai para a casa do oleiro? Quantas vezes você já ouviu a seguinte expressão, desça aos pés da cruz? Quantas vezes nós já ouvimos expressões como essas? Agora aqui, irmãos, capítulo 13, presta atenção. Aqueles profetas um dia vieram de Jerusalém para Antioquia e deram recado sobre a fome na Judeia. Os profetas. Mas olha aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então os profetas ficaram impactados com o que estava acontecendo naquele lugar. Ficaram impactados com a manifestação do reino daquele lugar e resolveram ficar. Ali eu entendo que essa igreja agora, ela tem profetas, mestres. Barnabé ficou, irmãos. Barnabé resolveu ficar. Barnabé então se incorporou, né, àquele espírito, àquela manifestação de reino daquele lugar. Então Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo também ficou, irmãos. Saulo veio de Tarso, trazido por Barnabé, e resolveu ficar em Antioquia. Ah, meu Deus.
Eu preciso descer para Antioquia. Irmãos, talvez nessa noite Deus esteja falando conosco. Quem sabe não é um momento teu de Deus para você descer para Antioquia, para você se desconfigurar de tudo aquilo que você possa já ter aprendido, ter experimentado, porque isso aí muitas vezes nos coloca num nível ou num patamar que às vezes a gente não quer sair, meus irmãos. Mas Deus tem muito mais para as nossas vidas. Então eu preciso que Deus me reprograme, que muitas vezes Deus me ensine algo que ainda eu não aprendi. E aqui, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram, enviados pelo Espírito Santo. A igreja de Antioquia iniciou as viagens missionárias de Paulo. Se Paulo fez as viagens que fez, se Paulo abriu os trabalhos, as igrejas que ele abriu, se nós temos a igreja de Coríntios, a igreja de Efésios, a igreja de Gálatas, a igreja aos Romanos, se nós temos, irmãos, a igreja aos Filipenses, aos Tessalonicenses, é porque Paulo viveu a experiência de Antioquia na sua vida. É porque essa igreja discerniu os céus, irmãos. Não foi a igreja de Jerusalém que enviou as primeiras viagens missionárias de Paulo. Não obstante, eu não estou falando, irmãos, eu não estou aqui tecendo comparação, mas eu estou querendo dizer que Antioquia vivia um momento de Deus, um agir de Deus tamanho, que ela aprendeu a discernir e escutar o que os céus estavam dizendo, e os céus estavam dizendo: ei, tudo bem que Jerusalém tem o seu charme, tudo bem que Jerusalém tem a sua importância, a sua tradição, foi lá que Jesus morreu, foi lá que Jesus assuntou os céus, é lá que Jesus vai voltar um dia e pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. Mas presta atenção, Antioquia está falando algo. Antioquia está dizendo, mais do que tradição, mais do que pompa, mais do que circunstâncias, mais do que qualquer coisa, nós precisamos ouvir os céus, discernir os céus e muito mais, fazer o que Deus quer que a gente faça. Manifestar o reino de Deus. Eu não sei se você está satisfeito com a tua vida cristã. Eu não sei se você está satisfeito com aquilo que você tem feito para Deus. Eu não sei se você está satisfeito com aquilo que você tem vivido com Deus. Mas eu quero te dizer, talvez esteja sendo um momento teu para a tua vida de ter uma experiência com Deus, descer para Antioquia e dizer: Deus, fala comigo, Deus, deixa eu entender o teu propósito, aleluia. Talvez seja a hora de sair da zona de conforto. Quando o apóstolo veio aqui falar sobre a Índia, sobre a Amazonas, sobre a África, meus irmãos, não que Deus tenha pressa, porque quem está com pressa, porque está atrasado e Deus sempre chega no momento certo, não, mas é porque Deus quer que a igreja dele faça apenas o que tem que fazer, e se a igreja dele fizesse o que tem que fazer, o mundo estaria diferente, o mundo estaria esperando o Senhor buscar a sua noiva, aleluia. Talvez não seria a maioria que estivesse indo para o inferno, mas a maioria estaria adorando e servindo o Rei dos Reis. Nós precisamos discernir o que Deus está falando nesses dias, irmãos. Se disponha aos apóstolos, se disponha para Deus, se disponha a cumprir o que Deus reservou para você fazer. Sabe de uma coisa? Deus não muda, Deus é imutável, mas Deus se move. Talvez Deus provocou o maior avivamento naqueles dias na cidade de Antioquia. Por quê? Porque Jerusalém não soube discernir os céus. Então, Deus se moveu para Antioquia. Não deixa Deus se mover, irmãos, e fazer aquilo que Deus queria te usar, mas usar o outro irmão, a outra irmã, ainda que seja bom para a vida dele ou dela, mas o que Deus quer fazer através da sua vida, Deus reservou para você fazer.
O que Deus quer fazer através da sua vida, Deus reservou para você fazer. Não olha para aquele que está olhando do teu lado. Não olha para aquele que de repente te julga. Não olha para aquele que de repente te mede de cima embaixo. Ei, naquilo, no teu jeito de ser, ou naquilo que Deus te chamou, então dê frutos e sê tu uma bênção. Paulo diz, eu me fiz de tudo para com todos, para que de algum modo ganhar muitos para Deus. Não. A pastora Roberta tem um jeito de ser que é só dela, e é desse jeito ela vai ganhar multidões para o Senhor. Assim como Eliano tem um jeito de ser que é só dele, e desse jeito ele vai ganhar multidões para o Senhor. E assim nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Porque eu não posso ser igual a todo mundo e ninguém é igual a todos. Mas eu posso ser aquilo pelo qual fui chamado para ser por Deus. Aleluia. Então quantos querem? Aleluia. Talvez Deus reservou essa noite, este lugar, para ser uma Antioquia na sua vida. Quantos estão dispostos? Isso impactou a vida de Barnabé, isso impactou a vida de Paulo de tal sorte, que eles não foram os mesmos. Quem sabe, hoje é dia de Deus impactar a sua vida e você não ser o mesmo. Fique de pé, em nome de Jesus. Há uma unção neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Então eu faço um desafio a você. Ei, presta atenção. Eu faço um desafio à sua vida. Aqui neste altar, nessa noite, neste lugar, Deus reservou para ser uma Antioquia espiritual na tua vida. Aleluia. Agora presta atenção. Barnabé teve que tomar uma posição. Barnabé teve que se mover. Barnabé teve que sair do seu lugar. Barnabé teve que descer. Muitas vezes nós temos que descer do nosso orgulho. Muitas vezes nós temos que descer do nosso achismo. Muitas vezes nós temos que descer e despojar tudo aquilo que nós pensamos. E descer. Então desça para Antioquia. Em nome de Jesus, se você quer algo novo de Deus, se de repente você quer manifestar aquilo que não tem manifestado, se você quer, em nome de Jesus, ser impactado com aquilo que Deus tem para a sua vida, vem para o altar, vem para Antioquia, vem para frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar pela tua vida. Há uma unção de Deus neste lugar, então toma uma posição, toma uma atitude, vem para Antioquia. Ei, presta atenção. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E às vezes você fala, mas eu já estou cheio do Espírito Santo. Você está cheio, mas é hora de Deus te ativar para você liberar aquilo que Ele tem enchido. Agora presta atenção. Se você não liberar, Ele não pode te encher mais. Então venha viver essa experiência de ativação em nome de Jesus. Venha viver essa experiência que Deus quer te dar em nome do Senhor. Aleluia, ah Deus, ah meu Deus, eu preciso discernir o que o Senhor está querendo falar comigo nesses dias. Deus, nós como igreja queremos discernir o que o Senhor tem dito, o que o Senhor tem falado. Meu Deus, eu não quero ficar, ó Deus, eu não quero ficar como eu estou. Meu Pai, meu Deus, a sua igreja está aqui, Senhor. Há algo mais, ó Deus, algo maior, Senhor, talvez algo melhor, ó Deus, que eu possa fazer para o Senhor. Pai, estão aqui irmãos e irmãs, ó Deus, que eu creio que o Senhor tem chamado, o Senhor tem, ó Deus, enchido, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem capacitado. Agora, Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que assim como aquela igreja naquele lugar foi ativada pelo Senhor, aquela mesma mão que estava sobre eles, venha sobre a tua igreja nessa noite. Aquela mesma graça que estava sobre eles, venha sobre a tua noiva, a tua igreja nessa noite. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor possa, ó Deus, levantar aqui, ó Deus, Barnabés e Saulos do Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa despertar, Senhor Deus, não só missões, não só, Deus, missões urbanas, missões transculturais, mas
principalmente que o Senhor desperte, talvez o amor que está adormecido, talvez, ó Deus, aquele desejo que, ó Deus, está adormecido. Pai, quando Paulo diz aos Efésios, desperta, ó tu que dormes, quando Paulo diz a Timóteo, reaviva o dom que há em ti, Senhor, nessa noite, como boca de Deus nessa terra, em nome de Jesus, eu digo, igreja, desperta, tu que dormes, em nome de Jesus, igreja, reaviva o dom que é em ti, em nome de Jesus. Deus te deu um dom, Deus te capacitou, Deus que te deu, talvez nessa noite, é noite de você se colocar na presença do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor te chama, e o Senhor que te chamou, o Senhor que te capacita, é o Senhor que te envia, é o Senhor que está contigo, em nome de Jesus. Repita comigo: Pai, nesta noite, eu desço a Antioquia, e eu experimento da tua graça, do teu mover, provoca em mim um avivamento tal, que eu saia da zona de conforto. Senhor, eu quero manifestar o teu reino nesta geração, porque eu vou ser cobrado, mas nessa noite, eu me coloco como um Barnabé, um dia curioso, experimentou e nunca mais largou a experiência do avivamento de Deus. Em nome de Jesus, receba, igreja, receba em nome de Jesus. Glorifica a Deus com as palmas em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor abençoe a tua vida, em nome do Senhor. Eu os amo. Comunhão cristã é Iamir. Amém? Iamir é comunhão cristã. Glória a Deus. Glória a Deus. Antioquia estabelecida no coração de cada um. Vamos ficar de pé para terminar com a oração, que é o melhor término também. E ressalto o convite de amanhã às 20 horas, todos os senhores estarem aqui para orarem, ouvirem, aprenderem e serem mais ainda estimulados para missões. Amém, queridos? Levante as tuas mãos, vamos orar conosco. Repita, por favor, fala: Pai amado, querido, Senhor da nossa vida, nós te glorificamos por esta noite, pelas nossas vidas, te agradecemos porque o Senhor está conosco, tem nos ensinado que esta palavra possa entrar no nosso coração e nos ajudar cada vez mais a obedecermos ao Senhor. Abençoa nossa família, em nome de Jesus. Abençoa nossa semana, em nome de Jesus. Colocamos tudo em tuas mãos: a vida, a família, o trabalho, o ministério, nossa cidade, nosso país. Nós sabemos que estamos debaixo das tuas asas, por isso estamos protegidos. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém e glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço no teu irmão, declare o amor do Senhor sobre a vida dele. Não esqueça, amanhã, às 20 horas, aqui na igreja.